Olá, aqui é o Lucas mais uma vez e esse é o essencial da comunicação não violenta. Eu vim aqui hoje falar para vocês dos 4 passos que o Marshall Rosenberg desenvolveu para que essa metodologia possa ser aplicada. E agora eu quero falar para vocês sobre o tema da aula de hoje, que são os 4 passos para desenvolver a comunicação não violenta. Nas próximas aulas eu vou estar me aprofundando em cada um desses passos. Antes, eu quero te colocar em contato com uma ideia. Para que eles sejam desenvolvidos na sua plenitude, é preciso termos disposição a estarmos vulneráveis, ou seja, a olhar para as nossos desafios, dificuldades com coragem e a conseguir expressá-los, falar, expressar a partir do nosso coração. Por isso que é uma ação do coração, uma ação corajosa. O primeiro passo, ele antecede toda e qualquer comunicação, é a observação. O desafio de observar um fenômeno, perceber um fenômeno que acontece conosco e que outra pessoa está envolvida, é observar sem avaliar. Então, vou dar um exemplo. Eu estava na fila de um banco e uma senhora utilizando o único caixa que era disponível para depósito de cheque e eu precisava usar esse caixa. Existiam vários outros caixas eletrônicos livres, mas essa senhora queria usar esse caixa para pagar contas, onde ela poderia ter feito em todos os outros. Ela não estava utilizando o depósito de cheques. Quando eu observei a situação e identifiquei todos aqueles outros caixas livres, a minha tendência original foi avaliá-la. E avaliá-la pejorativamente, porque ela estava impedindo o meu livre fluxo. E eu estava há um bom tempo aguardando ela. No entanto, eu parei, respirei, que é uma boa dica para toda e qualquer observação, né? Respirei e olhei. Eu vi um senhor se aproximar dela e vi que ele falava com ela de uma maneira bem efusiva. Eles estavam muito preocupados. E ele falou com ela e voltou para dentro do banco. E ela continuou no caixa pagando contas. Eles estavam muito preocupados e eu percebi, observando, que ela provavelmente nem sequer tinha olhado para os caixas ao redor. E então isso me tirou uma boa dose de avaliação negativa e me trouxe um lado mais compassivo de imaginar o conflito, o drama que eles estavam vivendo. Observar é um ato de perceber sem avaliação, de não generalizar toda e qualquer situação, de tentar trazer para o concreto. Aquela pessoa naquele contexto não percebeu que estava ocupando o caixa eletrônico que eu precisava usar e que existiam outras opções. Isso me relaxou. Mesmo que uma tendência muito grande de avaliação veio, eu consegui realizar o que a gente chama de uma atitude relativizadora, ou seja, observar a coerência, a lógica, a concretude do fato e o sentido que aquela mulher dava para aquele fato, tá? Gente, uma outra coisa que acontece com a observação, quando ela vem acompanhada de avaliação, é que nós, ao invés de olharmos para o fato e tentarmos respirar e sentir o que esse fato nos provoca, partimos para o ataque ou para a defesa e começamos a rotular pejorativamente as pessoas com julgamentos moralizantes. Os julgamentos moralizantes, segundo Marshall Rosenberg, subentendem uma natureza errada ou maligna nas pessoas e que não agem em consonância com nossos valores. E aí é quando a gente usa algumas frases como ela é aquilo, olha lá, ele é isso. Esse rótulo, ele é acompanhado de uma depreciação do outro, o me coloca numa situação superior e facilmente então eu consigo utilizar de uma linguagem violenta para subjugar caso esse outro se comunique comigo.
O segundo passo da comunicação não violenta é não avaliar, mas identificar os sentimentos. O que eu estou sentindo quando eu vejo aquela senhora utilizando um único caixa que eu preciso usar e vários outros do lado livres? Eu senti raiva. Se eu sei que eu senti raiva, eu já consigo perceber que o julgamento moralizador vai vir no meu farol para eu rotulá-la. E eu posso respirar e então perceber: pera, eu estou sentindo raiva de quem ou do que? Eu nunca sinto raiva necessariamente da pessoa em si, mas da situação. A pessoa em si, gente, ela é só um agente de uma situação que pode acontecer em vários ambientes de diferentes formas. O desafio, então, é eu identificar o que é sentimento e o que é pensamento. Porque o sentimento, ele é algo que me toma, mas ele me toma porque eu estou pensando, imaginando a situação ao invés de aferi-la factualmente. Bem, após o sentimento, que é a identificação, segundo Marshall, o terceiro passo é a identificação das necessidades em jogo. Quais necessidades estão envolvidas? No meu caso, eu tinha uma necessidade de resolver um problema em curto espaço de tempo, porque estamos vivendo uma situação de isolamento social. Eu estava de máscara, todas as pessoas de máscara, eu estava de luva, e eu tinha uma necessidade de celeridade. Eu tinha uma necessidade de resolver também aquela situação naquele momento. Eu não podia resolver em outro porque eu não queria sair muito de casa. Eu estou, neste momento, em isolamento social devido a uma crise de saúde pública coletiva. Essa é uma necessidade real, uma necessidade que envolve uma consciência ética e que, para mim, dialoga com meus valores. Quando eu consigo saber o que eu sinto e observar que por trás desse sentimento tem uma necessidade, eu consigo apaziguar mais a minha forma de expressão. O último passo é o pedido, né? O pedido, ele parte de um ato vulnerável de você se colocar para o outro a partir das suas necessidades e a partir de um diálogo que não é taxador ou rotulador, que não age a partir do julgamento alienante, moralizante, mas que age a partir de uma abertura, né, de uma humildade para solicitar algo, estando aberto inclusive para que o outro diga não, o que é um desafio. Eu nesse dia não precisei chegar para a senhora e falar: minha senhora, com licença, gostaria de saber se seria possível a senhora utilizar um outro caixa. Temos aqui alguns caixas livres e nesse momento esse é o único disponível para que eu e outras pessoas que estamos na fila façamos depósitos em cheque. Seria possível? Se eu pudesse fazer esse pedido nesse momento, eu acredito que ela teria uma certa abertura para responder, porque eu falaria de uma maneira gentil, assertiva, né? A assertividade envolve então a gentileza, respeito, essa disposição de se tornar vulnerável. Mas nesse dia ela logo percebeu a situação e saiu, eu resolvi a minha questão. O pedido, ele é o ato, talvez, que expresse o ápice da comunicação não violenta. É quando eu proponho para o outro um acordo. Existe uma técnica de pedido muito interessante que foi desenvolvida pelo Pierre Weil. Ele diz que quando eu percebo algo, eu imagino algo. Eu percebi então que a senhora estava ali, ocupando aquele lugar, e eu imagino que ela está fazendo aquilo inconscientemente, que é um absurdo, eu avalio. Eu sinto algo disso, foi raiva. E aí, esse sentimento faz com que eu haja, faça uma ação abrupta e ela tenha uma reação. Uma boa forma de comunicar é justamente isso. Olha, minha senhora, quando eu percebi que a senhora estava aqui, eu imaginei que a senhora não tinha percebido que esse é o único caixa. Isso é verdade? Você não percebeu? Porque, senão,
seria possível você usar um outro caixa? Agora, se ela percebeu e ela quer mesmo assim usar aquele caixa, ela vai me dizer, olha, eu estou no meu direito, eu quero usar esse caixa porque eu quero. E aí eu tenho que estar aberto, inclusive, para receber essa barreira, esse fechamento da parte dela, porque ok, é verdade. Factualmente, está escrito no caixa que ela pode fazer depósitos e não precisa só usar o depósito de cheque, ela pode fazer pagamentos diversos. Ok, eu estando aberto, eu não posso negar que eu não deixei de fazer um pedido, uma comunicação que fala da minha imaginação e que tenta não ser reativa no sentido de já rotulá-la ou julgá-la de uma forma violenta. Gente, é muito importante a gente tomar cuidado com as nossas palavras, com as nossas expressões, né? Um pedido, ele normalmente vem como uma pergunta e não como uma afirmação. Um pedido, normalmente, ele não confunde o que é sentimento com pensamento, né? Não fala assim, olha, eu sinto que sou casado com uma parede, né? Estou falando para minha esposa, por exemplo. Isso já é uma violência tremenda. Porque, você não expressa sentimentos, eu sinto que eu sou casado com uma parede, você pode melhorar? Isso acaba, né? Cria uma barreira conflituosa. Por isso que é importante a expressão dos sentimentos vulneráveis. Claro, gente, que tem uma coisa importante para se dizer da comunicação não violenta. Ela não é só um apanhado de técnicas, ela é um caminho. Então, eventualmente, a gente não pratica, porque a gente esquece mesmo. É parte da vida essa dualidade. Ela é uma possibilidade de desenvolvimento da nossa natureza compassiva. E, gente, nesse mundo que a gente vive, por que não termos esses instrumentos, essas ferramentas ao nosso dispor e tentar exercitá-los? Eu acredito que a nossa humanidade já aprendeu o que tinha que aprender com a guerra. A gente precisa viver um tempo de paz, mas a paz é movimento. A paz é expressão, a paz é assertividade, mas ela é gentileza. A paz é perceber, observar, mas a paz é falar, se comunicar, pedir. A paz é sentir, mas observar o que está por trás do sentimento. E assim eu encerro essa segunda aula, dessa pequena introdução à comunicação não violenta, chamada O Essencial da Comunicação Não Violenta, que está aqui disponível nos canais da Serescência Terapias de uma maneira gratuita, nesse momento que vivemos, de pandemia do Covid-19 e política de isolamento social. E deixo um pequeno exercício para você. Observe uma situação que você vai passar ou tenha passado nessa semana, de hoje até daqui próximos 7 dias, e busque desenvolver os 4 passos. Observe e perceba o que você imagina dessa observação, quais são as avaliações que vêm. Observe um ato, uma situação com alguém. Num segundo momento, observe o que eu sinto a partir do que eu estou vendo, do que eu vivi, o que eu senti, o que eu estou sentindo. E quais são as necessidades por trás desse sentimento? E elabore uma boa pergunta que se traduza num pedido. E se comunique para quem estiver envolvido na situação. Oi, eu percebi tal coisa, imaginei, mas isso me causou um sentimento assim ou assado. E eu tenho uma necessidade, que é essa. Você toparia fazer isso, olhar dessa forma, fazer esse acordo? Faz esse exercício e anota o resultado para a gente ver se realmente foi efetivo. E para a gente avaliar juntos. Comenta embaixo desse vídeo as suas dúvidas ou as suas experiências para que a gente possa ter uma experiência de aprendizagem. E até a nossa próxima aula, tá? Que daqui uma semana vai estar aqui no canal da Serescência, seja no YouTube, seja no Instagram. E eu tenho postado algumas reflexões aqui também. Dá uma olhada aqui no Instagram, tá bom? Um grande abraço, foi um prazer estar com você. Tchau, tchau.